que realmente é chover no molhado, mas eu preciso obedecer, falar e com todo amor, com todo carinho sobre relacionamento, sobre namoro. Você vai falar, mas pastor, mas de novo sobre isso? Sim, eu vou falar sobre isso. Eu gostaria de estar pedindo você que está com a sua Bíblia aí, que se não tiver no telão, eu vou estar lendo para você, para a gente estar lendo o Salmo de número 119, Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Outra tradução, vivendo de acordo com a tua palavra. Para manter a conduta, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Eclesiastes 12, 1a, diz assim: lembre-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Agora que já ouvi tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. São 2 versículos que Deus colocou aqui. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai. É a tua palavra, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de milagre. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Meu Pai, prepara os nossos corações, sonda os nossos corações, que não haja nenhum impedimento, Senhor, na ministração da tua palavra, Senhor. Meu Pai, tira qualquer distração, qualquer impedimento, Senhor, que nada atrapalhe, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Pai, passe por mim, Senhor, que nenhuma distração na minha vida, nenhuma distração humana possa impedir que o Senhor fale, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer falar para cada jovem, para cada um que está aqui nesta noite, para você também que está em casa. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre relacionamento. E a Bíblia ela é muito clara, quando ela diz que somente nos caminhos do Senhor que nós podemos ser bem-sucedidos na vida. Somente nos caminhos do Senhor, como diz o Salmo, para mantermos uma conduta que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos ensina. Somente nele nós vamos conseguir, nessa caminhada, manter essa conduta, buscar esses objetivos, dentro daquilo que Deus tem para cada um de nós, dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco, temendo ao Senhor, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então são coisas básicas que a palavra do Senhor nos ensina, são coisas básicas que a Bíblia nos ensina. Manter os mandamentos, e de acordo com o que Deus nos fala, sim ou não? No relacionamento, namoro, em tudo, é de acordo com a palavra de Deus. Beleza, tá falado, tá feito, tá fechado. Agora a questão é a gente colocar em prática, né? A gente colocar em prática o que a Bíblia fala com a gente, os ensinamentos da Bíblia, como colocar isso em prática no relacionamento, como colocar isso em prática no namoro, como colocar isso em prática no relacionamento com os pais, como colocar isso em prática no serviço, como colocar isso em prática em todas as situações da vida da gente. É aí que entra uma grande questão, porque nós somos humanos, né? Nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros. E eu quero entrar especificamente na questão do namoro, na questão do relacionamento. Nós vamos falar aqui sobre três princípios básicos, em cima desses versículos do propósito que eu falei, algumas coisas para as nossas vidas. E eu quero começar falando para você, muitos aqui conhecem a minha história, alguns conhecem, muitos não conhecem. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu aceitei Jesus com 29 anos e eu comecei a namorar. Deixa eu tirar aqui o. Eu comecei a namorar numa situação muito difícil, não conhecia Jesus, eu comecei a namorar, a minha vida estava completamente perdida em algumas situações, mas no início do meu namoro, que eu comecei a namorar, a pastora Andréia, tá bom, gente? Por falar nisso, Deus abençoe, tadinha, está lá, cortando o assunto, daqui a pouco eu volto aqui. Está lá, operou hoje de manhã, a mãozinha está lá, o dedo está lá operado, os meninos estão tomando conta. A costelinha está lá, Deus abençoe. Tadinha, está lá. Então, nós começamos a namorar, eu muito jovem, eu com 18 anos e ela com 14 anos, começamos a namorar. Mas no meu coração, não sendo evangélico, não conhecendo Jesus, o meu objetivo naquele momento, em toda dificuldade, no meio de tantas coisas que eu vivia do mundo, como um jovem não cristão vive, mas no meu coração, a minha vontade ali, no início daquele namoro, era para casamento.
Você pode falar, mas as pessoas do mundo querem namorar para namorar. Não. Existem exceções. Mesmo as pessoas que não conhecem Jesus, muitos querem namorar para casar, com o propósito de casar. Então nós que conhecemos a palavra, e foi assim, nós namoramos lá 4 anos, namoramos 4 anos, gente, 4 anos são 4 anos, é muito tempo, sim ou não? 4 anos dá para você conhecer, para você saber, né? Apaixonadaço, nossa, baixinha, meu Deus, minha baixinha com todo amor, apaixonado, e a gente ali, mas as circunstâncias da vida não permitiram que naquele momento nós não tivéssemos nos casado, e não nos casamos. Aprove lá algo que aconteceu, e nós nos separamos, terminamos um namoro de 4 anos, gente, e ficamos separados por 5 anos, né? Alguns irmãos aqui conhecem, ficamos separados 5 anos, 5 anos, até depois nós retornarmos o namoro, e retornamos o namoro, aí sim, nos casamos, e estamos aí há 26, 27 anos casados com os nossos filhos, mas o objetivo principal, o propósito inicial, foi casamento. Foi casamento. Eu sei que isso é uma exceção, isso foi um milagre, a maioria não tem volta, a maioria termina e não volta, acaba, a maioria acaba, não volta, mas aprove Deus a gente voltar e se casar e estarmos aí hoje, graças a Deus, né, na presença de Deus, e levando a palavra e vivendo a nossa vida, um cuidando do outro, estamos aí. Mas por que eu estou falando isso para você, jovem? Para você que talvez já está namorando, para você que está pensando em iniciar um namoro, para você que está pensando num relacionamento, em algo para a tua vida, o propósito principal o início de um namoro é o casamento. E eu falei isso aqui outro dia, nem todo namoro vai terminar em casamento. Nem todo namoro vai terminar em casamento. Mas o propósito inicial precisa ser esse. Então o primeiro princípio nas nossas vidas, qual é? Vamos repetir? Propósito. Eu não falei, mas acho que estou falando agora. Primeiro princípio para um relacionamento, iniciar na palavra de Deus, propósito. Pode repetir junto, gente, comigo? Vamos animar aí. 1 no 3, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos, pelo amor de Deus, Jesus amado. Não, nós estamos num culto jovem. Será que o mais jovem aqui sou eu? Eu estou com 50, eu vou falar um negócio para vocês. Eu cheguei aqui hoje, vou falar na minha linguagem aqui de mineirinho daqui. Eu cheguei quase que capengando aqui hoje, estou sendo sincero para vocês. Pelo amor de Deus, propósito, vamos lá, 1, 2, 3. Propósito, meu Deus, propósito, amém? Propósito, jovem, propósito na vida, propósito no relacionamento, iniciar um namoro com propósito, é o que diz a palavra do Senhor. E isso faz com que os nossos sonhos, com que os nossos objetivos, eles iniciem com esse propósito. Olha só, a Bíblia não fala em namoro, mas ela fala claramente sobre o casamento como o alvo, homem e mulher, o casamento, a união entre homem e mulher, entre cada um de nós, quando nós vamos crescendo, que vão vindo aquela vontade, né, aqueles desejos, vontade de namorar, vontade de ter alguém do lado, é o alvo do homem, o alvo da mulher, de se unir e formar uma família, é o que está lá em Gênesis. É esse o alvo, e não adianta a gente correr, falar assim, mas pastor vai ficar falando de casamento, vai ficar falando de namoro, vai ficar falando disso. Meu filho, minha filha, a vida é assim. A vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente vai crescendo, a gente casa, a gente tem filho, tem neto, a gente morre, vai embora e é um renovo. Queira ou não, a vida é isso. A vida é feita de relacionamento. Se nós não nos relacionarmos no namoro, no noivado, você vai ter relacionamento com os pais, vai ter relacionamento com os amigos, não adianta fugir, não adianta correr. Mas o alvo, aquilo que Deus quer para o homem e para a mulher, o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, para as pessoas, quando crescerem, quando tiverem propósitos e pensarem numa vida, pense num casamento como alvo. Casamento. Quando, pastor, que eu vou casar? Quem quer casar aí? Eu vou falar mesmo, eu falo mesmo. Quem quer casar? Tem alguém solteiro, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo amado. Não é verdade? Tem um monte de gente que quer casar. Mas quando que quer casar? Não sei. Talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 2, talvez daqui a 3, 4. Cada um vai saber da tua história. Não é? Cada um sabe da história. E a gente sabe que a gente não pode ficar também enrolando a pessoa para o resto da vida.
né? Ficar enrolando 2, 3, 4 anos, você já conhece, você já sabe se preparar, mas a gente não pode ficar enrolando também o outro, porque senão vai virando uma coisa ali, uma bola de neve. Mas é esse o alvo. Então o alvo é esse. Importante, o alvo é esse. Homem e mulher se unirão um dia para formarem uma família. Se porventura um homem ou uma mulher não sentir o desejo no coração, a Bíblia também fala, e for viver uma vida solteira para servir ao Senhor, como missionário, não importa, também está na palavra do Senhor, amém, gente? Amém, mas o princípio principal é esse. Mas existem casos que são pessoas, homens e mulheres de Deus, que dedicam a vida para servir ao Senhor, que não casam, não têm filhos, mas estão servindo ao Senhor, amém? A palavra também fala, mas aí tem que estar no coração da gente, tem que ser um chamado, tem que ser algo de Deus, algo do céu. Mas a regra, o princípio é esse. Agora eu vou falar de algumas razões que levam o jovem ao namoro, principalmente a um namoro precoce. Porque eu falei do alvo, eu falei que o primeiro princípio é o propósito, é ter propósito, mas vamos falar de algumas coisas aqui no namoro que talvez vocês vão poder me ajudar nisso aí. Porque já faz tanto tempo que eu não lembro mais. Iniciar um namoro por diversão. Conhece ou já viu alguém que inicia um namoro por diversão? Para se divertir? Ah, não, porque eu quero me divertir. Ah, com namoro eu vou ter o que fazer. Com namoro eu vou sair com a pessoa para me divertir, né? Vou ali para comer um lanche, para fazer uma coisa. Vou namorar só por namorar, para me divertir. É o alvo, é o propósito? Não é. Não é um propósito de um homem e de uma mulher de Deus. Eu sei que hoje algumas pessoas talvez aqui em casa vão sair meio bravo, meio com raiva de mim aqui hoje. Porque a gente fala, por isso que eu falei, Deus não estava tocando assim para falar sobre namoro, porque a gente acaba falando, pastor enjoado, já vem esse pastor falar de novo, eu doido para dar um beijo na boca, eu doido para namorar, para abraçar, para agarrar, e tal o pastor falando que tem que ter alvo, que tem que ter... Sim, gente, daqui a pouco não vou entrar nesse negócio de beijo, dessas coisas aí, não. Mas já veio o pastor falar disso de novo, mas eu preciso falar, namorar por diversão, só por namorar, está enganando o outro, está atrapalhando, está perdendo tempo, não está com intenção de casar, por quê? Porque quer ficar por ficar, para se divertir, não vai dar certo, só se for um milagre. Milagres acontecem, mas a gente precisa compreender, milagres acontecem. Então, uma das coisas que não é propósito no namoro, diversão, namorar para divertir. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, não se você já fez isso, você conhece alguém que já namorou por diversão aí, sim ou não? Um segundo, por pressão do grupo de amigos, aquele grupo fazendo pressão. Vou começar a namorar por causa do incentivo de um amigo ou de uma amiga. No fundo eu nem queria namorar, nem sei se gosto da pessoa em questão, mas eu resolvi dar uma chance, porque eu falo, nossa, vai, namora, rapaz, olha lá, ó, vamos ajudar, ó, naquele grupinho lá, pega uma lá, pega o outro lá, vai lá, namora, né? Alguém já pressionou você, já falou com você, vai lá, namora, sim, você já ouviu alguém, sim ou não? Por causa de pressão? Não existe isso, gente. Não está no propósito. Pressão para namorar vai dar zebra, não vai dar certo. Vou repetir, toda vez no finalzinho, vou repetir isso. Só se for um milagre. Só se for um milagre. Só se for um milagre. Diversão, pressão do grupo. Terceiro, por causa da autoestima. O namoro é uma forma de elevar a minha autoestima, visto que terei alguém para dizer, poxa vida, vou namorar porque eu preciso de alguém para falar, eu sou bonito, eu sou bonita, olha como é que eu sou, né? Estou namorando só para sair e apresentar para os amigos, passar perto dos amigos namorando, para falar assim, olha que mulher bonita, que menina bonita que eu estou com ela. Mas no fundo não gosta, não está apaixonado, não quer, não tem propósito, não tem sonho, não está pensando em casamento, não está pensando em nada, está namorando por namorar, para desfilar por aí, para falar que é bonito, para falar que é bonita, mas no fundo não vai dar em nada, vai perder tempo, se bobear, acaba até com a vida, porque faz o que não devia fazer e depois vai se arrepender, já era, já foi a vaca atolada para o brejo há muito tempo, sem propósito. Quarto, depois eu preciso de segurança, tá, Lucas? No final, na saída lá. Quarto, solidão. Uma forma errada também, ó, diversão, pressão do grupo, autoestima, solidão. Eu gosto tanto de estar com essa pessoa, e que ao invés de estar sozinho, eu vou arrumar alguém só para me fazer companhia. Vai enganar o outro, coitadinho do outro, coitadinho da outra, porque não consegue ficar sozinho, quer arrumar alguém por arrumar ali, só para ter companhia. Não é o propósito correto, gente. Não é. Meu Deus, mais um. É o quinto.
imoralidade. Sei que nem todos os casais de namorados que chegam à imoralidade entraram no namoro pensando nisso. Mas muitos começam um namoro para querer ter relação sexual, simplesmente. Começa a namorar porque quer colocar os desejos, né, aflorar os desejos, colocar os desejos para fora. Aí vai e começa a instigar a menina, ou a menina instigar o menino, mas no fundo não quer casar, quer ter relação, quer viver uma vida aí dessa imoralidade, mas só para depois faz o que tem que fazer e larga e abandona, e a pessoa que se vire na vida, ou os dois que se virem para lá. Não é propósito, gente, não é o alvo. Isso acontece ou não acontece o que eu estou falando aqui? Agora eu preciso conversar com vocês, com a igreja. Deixa eu tirar o óculos que eu preciso olhar para vocês. Eu falei 5 aqui. Acontece ou não acontece, gente? Tem chance de dar certo? Sim, por um milagre tem, milagre. Mas na maioria das vezes, Carlos, não vai dar certo, gente. São propósitos errados. O primeiro princípio do namoro, do início do namoro, propósito, é o alvo. É pensar assim, eu vou arrumar uma menina, eu vou arrumar um menino, que eu vou iniciar um namoro. Pode até não dar em casamento, pode até dar errado, acontece, gente. Você namora 1, 2, 3, acontece, sim ou não? Acontece, cara, acontece, mas não é sua intenção. Você falou, poxa, eu queria casar, mas não deu, chegou algum momento que não deu, acontece. É diferente do que você sair pegando todo mundo. Peguei 10 hoje, peguei 9 ontem, peguei 5 amanhã, peguei 2 lá, vou pegar 50 lá na frente do casal. É diferente da pessoa que às vezes namora um, depois namora outro com o tempo. Por quê? Entrou realmente com a intenção, gostava, estava afim, achava que ia dar certo, achava que ia casar, mas nas circunstâncias da vida aconteceu algo que não deu certo, acabou. Aí sim, bola para frente. Né, gente? A bola rola, bola para frente. Mas qual era o propósito? Qual era a intenção dentro do coração? Primeiro princípio, propósito. Após a imoralidade, aí vem a paixão. Por que eu estou falando de paixão? Porque a paixão é importante. Meu Deus, não vou falar assim não, senão vai ficar chato para Dedéu aqui. Um homem viu uma mulher viu um homem viu uma mulher ali, se apaixonou. Meu Deus, mas que gato, que gata, meu Deus, apaixonei. Só de olhar já estou apaixonado, aquela paixão. E a paixão, eu até escrevi aqui, eu preciso falar com você, está até aqui atrás. A paixão, gente, ó, eu coloquei aqui. A paixão, assim como o nervosismo, a paixão também acelera o coração, mas por motivos diferentes. Quando nos apaixonamos, o cérebro libera uma série de neurotransmissores e hormônios, como dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e recompensa, endorfina promove bem-estar, oxitocina, conhecida como hormônio do amor, aumenta a sensação de apego e segurança, adrenalina e noradrenalina causa aceleração dos batimentos cardíacos. Essas alterações químicas explicam por que algumas pessoas são mais suscetíveis à paixão do que outras. Indivíduos mais racionais tendem a ativar menos essas áreas. Por que o coração bate mais forte na paixão? Quando estamos apaixonados, o sistema nervoso simpático é ativado, liberando adrenalina e noradrenalina. Em situações de forte atração, o coração pode atingir 150 batimentos por minuto, causando sintomas como respiração ofegante, sensação de calor, formigamento, suor excessivo, falta de apetite e insônia. Paixão. Nosso Deus, eu li um texto todo ali, paixão. Aquela paixão que você chega, que você olha, só de olhar o coração parece que vai vazar na goela, né? Começa aqui, o coração parece que vai para cá. Você quer ver toda hora, você quer tocar, você quer estar junto, você está apaixonado, aquela coisa toda. Meu Deus, estar apaixonado é bom? Pergunta difícil, né? Ninguém vai levantar a mão agora, né? Duvido se alguém vai... Duvido, nós estamos... Aqui não é uma pregação mais tranquila, gente, pode ficar tranquilo. Se apaixonar é bom? Eu vou levantar para vocês, se apaixonar é bom? Para mim é. Amém, gente? Se apaixonar é bom? Mas tem que ter propósito. Alvo, paixão, propósito, casamento. Mais ou menos por aí. Aí a paixão é sadia, saudável. Meu Deus, que paixão. Você vai casar, o amor vai ser gerado, você vai casar apaixonado, vai viver.
A paixão acaba de uns 2 anos, mas isso é papo para o curso de noivos, não vou falar aqui hoje não. Deixa para lá, né, Cristian? Depois a gente vê essa história aí. Mas a paixão é bom, mas com objetivo. Aquela coisa de estar apaixonado, isso é bom demais. Agora, ficar apaixonado sem ter objetivo e ver que não é correspondido. Olha só a diferença. Eu estou apaixonado por uma pessoa. Eu não. Eu estou apaixonado pela minha esposa, mas vamos lá. Alguém está apaixonado por uma pessoa, mas o outro não corresponde. Qual é a probabilidade dessa pessoa que está apaixonado fazer coisas erradas? É grande ou não é? É grande. Daí o propósito. Começou a namorar, vê qual é a intenção dele. Vê qual é a intenção dela. Olha só o propósito. Porque se ele ou ela fala assim, não, vou namorar por namorar, não quero, e a pessoa vai apaixonando, não quero casar, não, estou namorando, vamos levando aí, a tendência dela ou dele se entregar para ela é grande. A tendência de praticar imoralidade é grande. A tendência de não casar e acabar com a vida do outro é grande, porque um está apaixonado, mas o outro não tem, um tem propósito, mas o outro não tem propósito nenhum. Vaza! Vaza, porque se o outro não está apaixonado, se o outro não tem propósito, se o outro lá na frente não pensa em casar, ter uma família, não pensa em nada, é melhor vazar, gente. É melhor evitar o sofrimento. Mas eu estou apaixonado, ora ao Senhor, ora a Deus. Daqui a pouco você vai arrumar alguém com propósito. Agora eu já estou falando mesmo abertamente. Vai arrumar alguém com propósito, alguém de Deus. Você vai se apaixonar por ele, e ele ou ela vai se apaixonar por você, e vocês vão levar uma vida abençoada, com os nossos problemas que nós temos nos relacionamentos, mas alguém de Deus, num relacionamento de Deus, com alvo, com propósito. Temos dificuldades, passamos por dificuldades, eu passo por dificuldades, nós passamos na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Quantos namorados tem aqui, quantos jovens, quantos noivos, quantos casais passaram por nós aqui, que nós sabemos, tem problemas, tem dificuldades, sim, existem, mas nós sabemos de uma coisa, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que os casamentos são para durar para sempre, nós sabemos que os relacionamentos precisam iniciar com alvo específico, para que vida não se perca, para que meninos e meninas não sejam abusados com imoralidades, não percam a essência que vem de Deus, a essência que vem do céu, a essência que é pura, a essência que fala, homem e mulher se casarão, constituirão família. O que o diabo quer, o que Satanás quer, é deixar peso na cabeça das pessoas. Está apaixonado, mas o outro não quer, o outro não gosta, está fazendo coisas por fazer, para ficar com peso depois, para fazer o que não devia fazer, para machucar, para magoar, para praticar coisas, para carregar um peso depois para o resto da vida. A cura vem, Deus cura, sim, Deus cura, Deus sara. Mas há consequência. Quantos casamentos, quantos casais que acham que está tudo liberado antes, mas chega depois do casamento, não tem alegria, não tem felicidade. Tem alguém menor de 18 anos aqui? Não, né, gente? Você é? Não, mas pode ficar tranquilo, jovem. Eu não vou falar nada, pode, tadinho, é eles que apontaram, tá bom? Não fui eu não. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada aqui, pelo amor de Deus. Hoje está tudo filmado, fala assim, lá, está lá o pastor falando para menores, pode ficar tranquilo, tá bom? Qual o propósito que você tem na tua vida? Levanta a tua mão para o céu assim. Você quer, não importa não, estou falando para casado também, tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu vou dar uma... Mas levanta a tua mão para o céu agora, em nome de Jesus. Começa a declarar para o céu os propósitos que você tem. Eu estou falando de relacionamento, mas eu quero fazer uma oração aqui, daqui a pouco eu continuo. Mas para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, aquilo que você tem projetado no teu coração, sim de namoro, sim de casamento, eu oro para que Deus coloque um homem, uma mulher, alguém de Deus na tua vida, alguém que tem alvo, alguém com propósito, que vai ter um namoro santo, que vai apaixonar sim, mas ser apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, apaixonado sim um pelo outro, mas para cumprir a palavra, para se proteger das setas de Satanás, para não ter imoralidade, para não ter situação que vai trazer peso,
que vai trazer aquilo que vai prejudicar você, a tua vida, a tua história. Você tem uma vida pela frente, você é jovem, Deus é contigo. Guarda a tua casa, guarda a tua vida, guarda a tua história, guarda os teus sonhos, guarda os teus alvos, guarda os teus projetos de vida, guarda a tua história, que lá na frente você vai glorificar o nome do Senhor, lá na frente você vai dar glória, lá na frente você vai falar: valeu a pena me guardar, valeu a pena esperar a pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu declaro sobre você, sobre os teus sonhos, os teus projetos, vão se realizar, mas que venha do céu, que venha de Deus, e que Ele te dê entendimento e discernimento para você saber a hora certa, em nome de Jesus. Você crê? Em nome de Jesus, aleluia. Um segundo propósito, eu estava falando de paixão aqui, mas eu ia falar do... Que relógio lá, está certo ou está errado, gente? São 9 horas da noite já? 9? Rapaz, é mesmo, 9 horas, está certo. Será que eu falei isso tudo já aqui, gente? Não sei por que eu estou falando isso não, mas deixa eu falar uma coisa. Quem lembra de Sansão e Dalila aí? Sansão, está lá no livro de Juízes? Acho que é Juízes sim. É Juízes. Diz a palavra que Sansão se apaixonou por Dalila. Ele se apaixonou. O homem ficou cego de paixão, se apaixonou por Dalila. Todo mundo conhece a história aqui, né, gente? Sansão e Dalila, né? O homem das trancinhas, né? Que a força dele estava nas tranças no cabelo. E ela foi, aproveitou a paixão dele, até ele falar de onde vinha a força, para ele ir lá e falar com os caras lá, para os caras foram cortar a força do Sansão. Ele estava apaixonado, ceguinho. A gente precisa tomar cuidado. Eu voltei na paixão aqui. Às vezes a paixão cega, tá bom, gente? Às vezes a paixão cega. Quando a gente vai ver, as forças já foram embora, a traição já veio, a angústia já veio, a pessoa já fez o mal, aí a pessoa apaixonada já era. Cuidado com a paixão. Quando você sentir que está apaixonado, né? Sentir que está apaixonado, aquela coisa toda, vai ver, pede a Deus, fala assim: Senhor, me dá um discernimento aí, Senhor, vamos conversar aqui, vamos ver, para não fazer besteira, igual Sansão aqui, né? Apaixonado, e entregou de mão beijada para a víbora da Dalila lá, e deu no que deu. Amém, gente? O que tem aí de homem e de mulher querendo acabar com a vida do outro aí, meu irmão, com cara de santinho, com cara de anjinho, com cara de santinha, com cara de santinho. O que tem aí, estou falando para jovem, não importa adolescente, adulto, o que tem de gente aí que engana o outro só com a carinha, meu irmão, só com a carinha bonitinha, com físico bonitinho, com corpo bonitinho, tá doido para derrubar. O que tem de Dalila, agora eu estou falando Dalila homem, Dalila mulher, sei lá o que eu estou falando, que está aí para derrubar o outro, é uma grandeza. É uma grandeza. Deixa eu ir para o segundo aqui, vamos embora, gente. Segundo princípio, honra. Num relacionamento, no namoro, honrar. Ouve o conselho dos pais. Efésios 6, 1, 3, filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. São textos de honra aos pais, aos responsáveis. Às vezes as pessoas estão tão apaixonadas, estão tão ligadas, que não dão ouvido nem para os pais. Não para nem para conversar, nem para ouvir. Para pegar conselho, se aconselha com os pais, gente. Se aconselha com as pessoas, com os responsáveis. Olha, comecei um namoro ali e eu ainda não sei o propósito, o alvo, falou umas coisas assim. Às vezes os pais dão conselho. Vamos lá. Alguém aqui já recebeu conselho de pai quando você começou a namorar alguém? Não é? Falou, não entra não, que é furada, não vai não. Sim ou não, gente? Alguém já foi, já caiu nessa e já foi? Que o pai falou? Mas a maioria não dá ouvido, não é? A maioria vai, teima e namora. Dá com os burros na água na maioria das vezes. Porque os pais são sábios, os pais aconselham. Claro que tem pais que erram, tem pais que são super protetores, não estou falando isso. Mas a gente não pega os conselhos, às vezes tem medo de conversar, não conversa, aí vai. Aí depois, quando começa a namorar com o outro ou com a outra lá, aí vê que realmente, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou, tinha razão. Graças a Deus que em muitos casos ainda dá tempo.
Mas eu conheço muitos casos que não dá tempo mais, a vida já acabou, a história já acabou, porque já... Vocês sabem o que eu estou falando, já foi para o espaço. Não ouviu. Aí depois que casa, aí começa a ir no pai. Ah, meu Deus, olha que traste. Olha lá que coisa terrível, olha lá. Aí o pai vai igual com a mulher. Bom, mas eu te falei. Você não deu ouvido, casou, aí agora, igual o pastor Arnolfo às vezes fala, chupa manga. Né? O pastor fala isso, não fala, gente? Tá, são casos que eu estou falando aqui, mas a gente precisa dar ouvido. Né? O Lucas já falou aqui, não estou falando só de mim, só da pastora Rosana, pastores que nós temos na igreja, pessoas, Lucas, pessoas que vão aconselhar, os pais que vão aconselhar. Não custa nada pegar um conselho, gente. Ah, mas e se ele falar para não? Tudo bem, não é toda a palavra. Não, pai, mas eu vou ficar atento, eu vou ficar ligado, eu vou procurar, vou saber o que ele quer, qual é o objetivo, se trabalha, se não trabalha. Meu irmão, para namorar, para ter objetivo, para casar, a pessoa precisa gostar de trabalhar. Vai sustentar a casa como? Vai cair do céu o maná? Porque se não gosta de trabalhar, também não tem alvo para casar. Porque como é que vai viver por conta da mulher ou vice-versa? Não é verdade? É isso que precisa investigar. Namoro, gente, é para isso. É para também dar uma investigada na família, se honra pai, se honra mãe, se trata pai bem, se trata mãe bem, se trata a pessoa bem, com amor, com carinho, se dá uma mãozinha, se anda de mão dada, se faz um cafunézinho, se passa a mão aqui, se tem carinho. A gente precisa ir investigando essas coisas, porque se não faz quando está namorando, acha que vai fazer depois de casado? Não vai nada. Então a gente precisa entender, é a honra, é um segundo princípio, é a honra. É vigiar realmente. Tá bom, gente? Não tem ninguém bravo comigo não, tá bom? Pelo amor de Deus, tá bom, gente? Somos amigos, igual o... Sei nem o que estou falando, vamos lá. Então o segundo princípio é da obediência. Olha só, obediência gera credibilidade. Vamos lá, Alex, vamos junto nessa agora. Eu quero falar para você agora, declarar, obediência gera credibilidade. Credibilidade é uma coisa que demora para se adquirir, mas é fácil para perder. Adquira credibilidade na tua vida. Busque credibilidade no relacionamento, na tua vida. Sabe por quê? Porque não é fácil. Aquilo que a gente conquista não é fácil, mas para perder aquilo que a gente conquistou, vai rápido. Você não vai perder aquilo que você conquistou dentro da palavra de Deus. Eu declaro credibilidade na tua vida. Eu declaro algo sobre você. Onde você for nos teus relacionamentos, você vai gerar credibilidade. Você vai gerar algo que vai fazer bem para as pessoas, que vai abençoar as pessoas. E aquilo que Deus te deu, que você já conquistou nos teus relacionamentos, na tua vida, Satanás não vai roubar de você, não vai tirar de você e da tua história, em nome de Jesus. Adquira credibilidade. Credibilidade na vida. Credibilidade. Isso vem de obediência. É diferente de mentira, que gera desconfiança, que gera coisas ruins. Mentira de Satanás. Um terceiro princípio para a gente orar é o princípio da pureza. Se seguir segundo o princípio, esse princípio traz a bênção de Deus, o princípio da pureza. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que nós sejamos santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honroso, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ninguém, seu irmão, ou se aproveite do outro, porque Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Receba essa palavra na tua vida. Deus não chamou nenhum de nós para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Vem cá, ministério, em nome de Jesus, Erlim. Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. E a santidade aqui não é a questão de ser santa. Nós erramos, nós falhamos, amém, gente? Nós cometemos falhas nos relacionamentos, no casamento, no namoro, a gente erra, o marido erra, a esposa erra, mas precisa haver comunicação, precisa falar um com o outro. O casal, vou falar um pouquinho para os casados aqui, que já estão casados aqui, eu sei que tem muitos casados aqui. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a vontade é jogar na parede, fazer miar, sim, às vezes a vontade é essa, mas a gente precisa controlar e pedir a Deus, Senhor, é Ele
que o Senhor colocou na minha vida, é Ele que era aquele alvo. A gente casou, estamos com problemas agora, é difícil, mas nós vamos passar por isso, nós vamos conversar, vamos passar por essa situação, nós vamos gerar credibilidade dentro do casamento, nós vamos gerar harmonia, companheirismo, nós vamos estar conversando. É preciso, não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, por isso que eu falei aqui, às vezes falar, a gente fala, às vezes é mais fácil, a questão é colocar na prática. Mas para você que está casado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, assim como para a minha vida, que a gente possa resolver aquilo que precisa ser resolvido dentro da vida da gente, dentro do casamento da gente, dentro da história da gente, amém? Eu declaro sobre você que já casou, em nome de Jesus, que a tua casa cresça em harmonia, que o teu casamento cresça em harmonia, que as desavenças, diferenças sejam sanadas, em nome de Jesus, que aquilo que é diferente, que aquilo que talvez não está de acordo com aquilo que você queria, vai mudar em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. E para você que está namorando, que está iniciando um namoro, pensando em namorar, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que você encontre pessoas abençoadas, pessoas que quando você chegar lá na frente, que você se casar, você vai poder olhar para trás e dizer: eu já falei que valeu a pena. Eu não vou fazer essa pergunta não, mas já vou fazer. Não vou perguntar se tem alguém namorando aqui não, tá bom, gente? Mas olha só, vamos refletir sobre uma coisa aqui. Às vezes tem uma pessoa que está namorando aí há 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, sei lá, não importa, está namorando. Se de repente você pudesse parar no tempo, olhar para trás e falar assim, vamos supor que o tempo voltasse, uma máquina do tempo aí, pensa numa máquina do tempo aí. Casado não, tá bom, gente? Casado já casou, não vou perguntar pro casado não, tá bom? Pode ficar tranquilo, Lucas, mas não vou perguntar. Eu também, Andréia, pode ficar tranquilo, não vou perguntar. Mas se você estiver namorando e o tempo voltasse, talvez, olha só, parar para pensar, você começaria esse namoro de novo, do zero? O que você viveu no namoro até agora, se pudesse voltar, vamos supor se pudesse, lá atrás, tudo que você viveu no namoro até agora, você começaria de novo a maneira que ele está te tratando, que ela está te tratando, que você está vivendo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Se você falar sim, está tudo bem, poxa, o cara me honra, ela me honra, nós estamos tranquilos, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o casamento, estamos preparando tudo, temos dificuldades, brigamos de vez em quando, a coisa faz parte, normal, mas o nosso objetivo está legal, a gente está apaixonado, estamos no mesmo caminho, estamos com o Senhor, beleza, vai em frente. Mas de repente, você fala assim, meu Deus, ele não me trata bem, ela não me trata bem, não me dá uma mão para a gente caminhar por aí, não me dá um carinho, né? um cafuné, um negócio. Não trata os pais bem, não trata os meus pais bem, o sogro, a sogra. Às vezes é ignorante comigo, estou falando no namoro. É ignorante. Você começaria esse namoro de novo se fosse alguém assim? É uma pergunta para a gente refletir, né? A pessoa refletir. Aí você acha que eu vou falar aqui para você terminar um namoro assim? Jamais eu vou falar. Mas deveria. Vamos orar, fica de pé aí, em nome de Jesus. Não vou falar não, né? Mas deveria terminar. Porque se não está bom o negócio agora, meu amigo, se está te tratando mal, com ignorância, se não honra, se não tem objetivo, se não está na presença de Deus, se não está querendo. Ah, mas eu estou apaixonado. Dá tempo de vazar ainda. Tem mais coisas, mas eu não vou falar não para a gente orar. Deixa para lá, já terminou. Só para fechar, gente, alguns cuidados, tá bom? Estou falando aqui para a gente fechar mesmo, agora é para fechar. O louvor vai me ajudar. Cuidado, contato físico e moral. Cuidado. Debaixo de árvore, escuro. Aqui é chovendo molhado, mas eu vou falar assim mesmo. Cuidado com o tempo exclusivo, ficar ali os dois, meu Deus, não tem tempo para mais nada, só os dois. É um perigo, aconteceu o que não devia acontecer, cuidado. Locais isolados, escuros, conversas íntimas, filmes, né? Aqueles filmes, pelo amor de Deus, gente, celular. Cuidado com conversas íntimas. Concluindo, propósito, namore apenas se o casamento for viável num período de tempo. Vê qual é o objetivo do cara, qual é o objetivo da menina, qual é o alvo. Pais, namore apenas se seus pais abençoarem e obedecerem. Não estou falando que todo pai vai abençoar. Às vezes acontece dos pais serem uma isca ruim também.
falei também, mas a gente precisa, na maioria das vezes, né, exceção, na maioria das vezes, claro, ouvir. Pureza, namore apenas se tudo que fizerem puder ser feito em público. Cuidado. Ah, não posso ficar com você, não posso te abraçar aqui, tô com vergonha, mas lá no escurinho quer amassar o sujeito, né? Aí agora eu vou falar, tadinho, deixa o menino. Aí quer beijar de língua, quer sugar o outro lá escondido, né? É verdade. Eu preciso falar a verdade, gente. Aí quer ir lá no escondidinho, quer fazer tudo. Aí quando tá na presença dos outros, não, sai pra lá, sai pra lá. Você conhece alguém assim que parece que a pessoa não quer ficar perto do outro? Aí vai pro escuro, a massa que funde um no outro lá dentro. Cuidado com esse tipo de pessoa, gente. Vamos orar, vamos cantar e vamos orar. Deus abençoe, né? Que Deus complete no coração. Eu falei de coração aqui, tá bom, gente? Olha só, só um momentinho pra gente adorar. Só um momentinho pra eu falar aqui. Pelo amor de Deus, aqui não tem juiz, não tem julgador, cada um sabe da tua história, tá bom? Eu sei que esse assunto às vezes enjoa, essas coisas todas, mas eu preciso falar, né, Marcelo, tá falando aqui. Cada um tem o seu namoro, cada um tem o seu casamento, a sua vida. O que a gente fala aqui, é regra, é uma doutrina da Bethesda. Não é doutrina da Bethesda, não. Isso aqui é coisa que Deus coloca no nosso coração. O pastor sempre pede a gente para estar batendo nessa tecla, para a gente estar falando. A gente fala com todo amor, com todo carinho para ajudar, mas cada um é dono do seu nariz. Obrigado, minha irmã. Cada um é dono do